Boa tarde, pessoal. Vamos lá, então. Hoje é a nossa aula de geografia, na página 261, tá? Capítulo 7. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as metrópoles. Quem aí saberia me falar o que é metrópole? Metrópolis, eu acho que é um tipo de cidade, né? Um tipo de cidade? Sim. Oi, Helenilson, Tipo boa uma tarde. cidade muito grande. Uma cidade muito E grande. tem uma população mais de 10 mil. Isso, muito bem. Então, ó, quando a gente fala de metrópole, a gente tem que ter em mente que é aquela grande cidade que sustenta outras cidades, certo? No caso aqui, nós conhecemos como metrópole São Paulo. Só que tem uma mais perto que ela não é metrópole ainda, tá? Porque ela vai se tornar uma metrópole para nós, que é São José do Rio Preto. Quando a gente precisa de uma coisa para a gente ter uma coisa que não tem em Bálsamo, onde que nós busca? Rio Preto, Rio Preto. né? Então, é por isso que as metrópoles são grandes cidades que servem a outras cidades. Tudo depende do número de habitantes, onde ela está localizada, tá? Porque assim elas vão se tornando essas grandes cidades. Então vamos lá junto com a professora, tá? As metrópoles são cidades que exercem grande influência sobre as cidades vizinhas. Elas atuam como um polo de atração de pessoas, investimentos, serviços, mercadorias e infraestruturas, como transporte e energia. As metrópoles podem ser regionais, nacionais ou globais. No Brasil, temos metrópoles de diferentes níveis. A cidade de São Paulo e a do Rio de Janeiro são consideradas metrópoles globais. Por quê? Porque recebem destaque em outros países por sua econômica, pela sua importância econômica e cultural, tá? Então, olha aqui, ó, nós já sabemos que Rio de Janeiro e São Paulo, a professora vai até grifar para vocês, para ficar melhor, tá? Rio de Janeiro e São Paulo são consideradas metrópoles pela sua importância na economia e na cultura. Tudo bem até aqui? Sim. Então vamos continuar. Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Salvador e Curitiba são exemplos de metrópoles nacionais, porque são muito importantes dentro do país. Olha a diferença, ó. Por que São Paulo e Rio de Janeiro é global? Porque, pessoal, o mundo todo conhece essas duas cidades como metrópole, tá? Já essas outras aqui, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, elas são nacionais. Por quê? Porque todo mundo do seu país conhece elas. Entendeu? O mundo visa São Paulo e Rio de Janeiro. Já o país nosso visa qual? Todas essas outras. Ok? Ok. Então vamos grifar também, ó. Porto Alegre, Belo Horizonte. Podem grifar aí. Quem tiver com o marcador de texto, pode grifar. Ou um lápis de cor para pintar. E agora nós vamos ver as outras. Já as cidades de Goiás, Ô, professora, oi. eu já volto. Posso? Que eu vou pegar meu marca-texto. Então vai, corre.
também, pessoal, as cidades de Goiânia, Belém e Manaus, que elas exercem uma influência em uma área restrita à região aonde elas estão localizadas. E por isso elas são chamadas de metrópoles regionais. Então, nós podemos ver a diferença de uma metrópole para outra. Todas são metrópoles? Sim, todas elas são metrópoles e todas elas abastecem as regiões ao seu redor, né? As cidades aos seus redores. Mas nós temos uma grande diferença. Temos as metrópoles globais, as metrópoles nacionais e as metrópoles regionais, tá bom? Por isso que nós temos essas palavrinhas para diferenciar uma da outra, mas lembrando que todas são metrópoles, tá bom? Já que nem nós falamos de Goiás, Belém e Manaus, elas abastecem a região, né? Então, elas estão localizadas e, por isso, elas usam uma parte restritas, né? Por isso que elas se chamam regionais. Tudo bem até aqui? Sim. Dando continuidade, Sim. então. Geralmente, a metrópole está localizada entre cidades bastante urbanizadas e que cresceram a ponto de se fundir com as cidades mais próximas. Esse processo é chamado de conurbação. Olha que interessante, né? É o exemplo de Rio Preto mesmo. Nós podemos levar Rio Preto como exemplo, por quê? Porque, as nossas cidades ao redor de Rio Preto, elas vão se crescendo, porque Rio Preto precisa de muitas pessoas, porque tem muitas fábricas, tem muitas lojas, tem os shoppings, os supermercados grandes. Então, com isso, o que acontece? Nós precisamos ajudar na questão do trabalho, né? Na questão de consumir aqueles produtos de Rio Preto. Por isso que nós caracterizamos Rio Preto como uma metrópole para nós, tá bom? Na próxima página, vamos falar sobre as regiões metropolitanas. Coloquem a data. Opa! Vamos colocar a data aí. Hoje é dia 20 do 8 de 2021. Professora, Oi, eu tenho uma dúvida sobre as metrópoles. pode perguntar. Que Votuporanga é Ah. uma metrópole? Votuporanga também é uma cidade muito grande e que também ajuda a abastecer a região, tá? Só que aí, Jean, é a região lá perto de Votuporanga. Não é o nosso caso, entendeu? Entendi. O nosso caso, nós somos abastecidos por Rio Preto. Já Votuporanga, não me lembro agora quais são as cidades próximas ali, mas provavelmente a Votuporanga é grande a ponto de ter que abastecer e ajudar nessas cidades. Igual a balsa. Você pode ir ou para Rio Preto ou para Votuporanga de balsa. Isso. Mas ainda, Rio Preto é mais perto para nós do que Votuporanga. Entendeu? Então, vamos agora falar sobre as regiões metropolitanas. Quando há uma conurbação em várias cidades, sendo uma delas a metrópole, é formada uma região metropolitana. Vamos voltar lá para ver o que é uma conurbação. É quando uma metrópole está localizada em cidades bastante urbanizadas, que cresceram a ponto de se fundir com as cidades mais próximas. O que isso quer dizer, pessoal? É que é assim, vou dar um exemplo para vocês. Mirassol é uma cidade que ela cresce a cada dia, tá? A ponto do que a gente sempre quando passa entre Mirassol e Rio Preto, a gente fala assim,
Nossa, logo, logo Mirassol tá grudado com Rio Preto. Alguém já presenciou isso? Não? Sim. Quando a professora passa por ali, toda vez eu falo, nossa, daqui uns dias Mirassol e Rio Preto estão juntos. Então, o que que acontece aí, ó? Acontece essa fundição com as cidades mais próximas. É a questão delas se juntar, certo? Pode falar, Pedro. Ô, Pedro. Tô lembrando do seu irmão. Pode falar, Rafa. Imagina juntar Rio Preto com Mirassol. Imagina o nome. Rio Mirassol? Então, já pensou? Só que aí, Mirassol sabe Preto? como ela vai passar a se Mirassol. chamar? Eu ia falar isso. Ó, se isso acontecer, né, se juntar Rio Preto e Mirassol, acontece uma conurbação. E com essa conurbação, nós vamos começar a falar que essa região é uma região metropolitana. Por quê? Porque juntou-se a metrópole, que no caso é Rio Preto, com uma cidade. Olha que bacana, né? Então a gente sabe que se isso vir a acontecer, nós damos um nome, que é essa conurbação, tá? E aí ela passa a se chamar e passa a se formar uma região metropolitana. Ok? Ok. Olha só, as regiões metropolitanas são conjuntos de municípios contínuos que estão integrados a uma cidade central, uma metrópole, no caso, Rio Preto, Mirassol, tá? Atualmente no Brasil existem 69 regiões metropolitanas, sendo a região metropolitana de São Paulo a principal delas. Ou seja, então a nossa região ainda hoje, podemos falar que a nossa região metropolitana é a cidade de São Paulo, tá? Por quê? Porque ela é legalmente assim nomeada. Já Rio Preto, a professora viu uma matéria esses dias atrás que está para acontecer isso também, né? Porque nós sabemos que Rio Preto tem grandes supermercados, muitas fábricas, grandes hospitais e que a região depende dali, tá bom? Pode falar. Eu tenho um amigo online, né, de jogo, que eu nunca vi ele na vida. Mas um dia eu quero conhecer ele, sabe por quê? Que ele mora em Rio Preto. Ah, é? Uhum. Que legal, mora pertinho, né? É. Bacana. Vamos lá então, tá bom? Não podemos esquecer que a nossa região metropolitana, a principal dela é São Paulo. São Paulo. As populações das cidades menores geralmente trabalham, estudam ou se deslocam com frequência para a cidade principal. É isso aí. Nós nos deslocamos para Rio Preto, tá? É isso que vocês têm que entender. Quando eu preciso de alguma coisa, qual é a primeira cidade que eu busco? Rio Preto. Tá bom? Entre essas cidades conectadas ocorre um intenso fluxo de pessoas, mercadorias, serviços e informações. Além disso, geralmente, esses municípios desfrutam de uma mesma infraestrutura de fornecimento de água, esgoto e energia elétrica, tá? Felipe, o que foi? Vamos lá, dando continuidade então. Agora nós vamos para as atividades. Nós temos aqui, ó, a região metropolitana de São Paulo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais. Aqui é de onde foi tirado, né, esse mapa. E agora nós vamos observar ele. Nós temos a legenda aqui, ó, tá?
Porque está dividido nas suas sub-regiões. Então, norte, leste, sudeste, sudoeste, oeste e o município de São Paulo. Primeira coisa que nós vamos localizar é o município de São Paulo, que é esse rosinha aqui. Todos estão vendo? Sim. Sim, né? Aí, olha só, quantas cidades São Paulo está abastecendo, tá? Nossa, Muitas cidades. Muitas. Vamos ver se dá para contar? Sim. Dá, só que demora, hein? É, né? Enfim, depois dessas cidades aqui, ó, nós pode ter certeza que nós, Rio Preto, vai estar por aqui também. Não nessas nomeadas, tá? Mas ela está próxima aqui, porque a gente sabe que São Paulo abastece toda a nossa região. Entenderam? Sim. Então vamos lá para ver a pergunta. Atividade A. Professora, meu celular chegou. Professor, Oi. eu posso tratar de caneta? De caneta, melhor de lápis, porque se errar não tem como apagar. Só Eu vou comer lapiseira. Vamos lá então, ó. O que o mapa está informando? Quais cidades em volta de São Paulo ele abastece? Isso mesmo, né? Está mostrando a região metropolitana. Nós não podemos esquecer desse nome, né? Então, ó, está mostrando a região metropolitana de São Paulo. Professora, meu celular tinha descarregado. Oi, Duda? Meu celular tinha descarregado. Ah, descarregou? Ih, o senhor tá 20%. E qual é a metrópole dessa região? Quantos municípios estão sob influência dela? Qual é a metrópole que nós estamos vendo aqui? São Paulo. Isso, São Paulo. Aí pergunta para nós aqui, quantos municípios estão em volta dele? Ou seja, quantos municípios ele abastece, né? Milhares. Nesse mapa, pessoal, ele está abastecendo 38 municípios, tá? Caraca. É muito, né? Muito. Muito, muito, muito. Mas para vocês terem noção, agora imagina, só ali nesse mapa já abastece 38. Já pensou se esse abastecimento chegasse até Rio Preto? Quantos municípios que não iriam abastecer? Nossa, acho que ia ser uns 55. Muitos, muitos, Não, muitos. no mundo inteiro seria mais de 100. É por isso que gera essas sub-regiões, entendeu? Por isso que várias outras cidades agora vão se tornar e receber o nome de metrópole. Tudo bem? Imagina Bálsamo se tornar uma cidade metrópole. Ah, é meio difícil, né? Bálsamo ainda é muito pequeno. Sim. Né? Só tem um prédio? Então, Não. só tem, na verdade, tem mais do que um. Lá em Baixão, lá no distrito tem um. dois. Tem dois, Tem né? dois. Então, vamos lá. Dando continuidade, ó. Calma aí, professora. Quem pediu calma? Eu. Felipe. Eu também. Vai, copia aí, então. Peraí, também. Terminei. São Paulo. Professora, Oi. sabia que eu só consigo falar aqui na reunião do novo telefone se eu tiver de fone de ouvido? Se eu não tiver, não dá pra me falar? Ah, é? Aham, agora que eu usando fone. Eita. Que bom que do fone tá dando certo, né? Aí, professora, Uhum. pode ir.
Pode? Dever para casa. Vamos lá, então. Próxima página. Atividades para casa. Não se esqueçam da data. Escreva verdadeiro para as afirmações verdadeiras e falso para as afirmações falsas. Metrópoles são cidades pequenas que exercem influência sobre grandes cidades? F. F por quê? Por causa que é o contrário. Metrópoles são cidades grandes que exercem influência sobre as cidades pequenas. Não, muito bem. Então, aqui, falso. Existem diferentes tipos de metrópoles, como a metrópole global, nacional e regional? Verdade. Verdadeira. Não existe metrópole global no Brasil? Existe, né? São Paulo e Rio de Janeiro. A conurbação é um processo de fusão ou união de duas ou mais cidades? Peraí, entra aí num acordo. É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Olha aqui a palavrinha-chave, ó. União, ó. Nós não falamos que é a união de duas cidades? Verdadeiro. Isso, verdadeiro. E a última, ó. Região metropolitana é um conjunto de cidades geralmente conurbadas que estão sob influência de uma cidade central, a metrópole. Verdadeiro. Verdadeiro também, né? Que é a mesma coisa que nós vimos ali no mapa que acabamos de mostrar. Próxima. Professora, posso beber água? Rápido. Rápido que eu tenho que continuar. Número 2. Leia o trecho da notícia a seguir e depois responda as questões. Brasil tem 3 novas regiões metropolitanas. O Brasil ganhou, entre 2015 e 2016, 3 novas regiões metropolitanas. Ô Felipe, fecha o áudio, por favor. Obrigado. No estado de São Paulo, foi criada a RM de Ribeirão Preto. RM é região metropolitana, tá bom? Com 34 municípios. Então, para vocês terem noção, olha só, vamos imaginar. São Paulo é uma metrópole, né, que formou uma região metropolitana porque ela abastece 38 municípios. Ribeirão Preto está mais próximo de nós. Ribeirão Preto também é uma metrópole que formou uma região metropolitana com as cidades mais próximas. Sendo assim, Ribeirão Preto abastece 34 municípios. Olha que interessante. Nós já descobrimos que São Paulo para nós era maior, né? Antigamente a gente buscava tudo lá em São Paulo, as lojas, as coisas, sempre iam para lá. Agora nós podemos ver que nós temos uma região metropolitana mais próxima, que no caso é Ribeirão Preto, tá? Lá no Ceará também aconteceu isso. A região metropolitana de Sobral conta com 18 municípios. E a primeira região metropolitana rondoniense, que inclui a capital do estado, Porto Velho, e o município de Candeiras do Jamari, RM de Porto Velho. Olha que engraçado que é, né? Nós podemos observar que o mundo continua num crescimento muito grande, porque está sendo necessário a criação dessas novas regiões metropolitanas, né? A gente consegue ter a noção através disso. Então, olha a letrinha A. Quais foram as 3 novas regiões metropolitanas
que surgiram recentemente no Brasil? São Paulo, Rio de Janeiro e... Rio Preto. Não. Que surgiu recentemente. Essas 3 que nós falamos, né? Não é? Sim. Então, quais são? É desse texto que eu acabei de ler. Ribeirão Preto e Ribeirão Sobral. Preto. Sobral. Porto Velho. Sobral. E Porto Velho. E Porto Velho. É exatamente isso. Tá bom? Peraí. Calma aí, já terminando. Sempre quando eu perguntar, pessoal, ó, região metropolitana. A professora tá olhando aqui, nós sempre vamos ter que colocar na frente o RM. Então, é a região metropolitana de Sobral, região metropolitana de Ribeirão e região metropolitana de Porto Velho. Aí pergunta o nome das metrópoles aqui na B. Aí sim que a gente vai colocar Ribeirão Preto, Sobral e Porto Velho. Tá? Calma aí, professor, rapidinho. Pronto? Peraí. Ainda não. Não. RM. Pronto. Pronto? Peraí, professora. Terminei. Terminei. Peraí, deixa eu ver, professora. Bora, dá pra continuar? Sim. Então agora nós vamos ver quais são os estados que estão localizados essas regiões metropolitanas. Onde está localizado? Ribeirão Preto fica no estado de São Paulo. São Paulo. Sobral está no estado de Curitiba. Ceará. E a Porto Velho está em qual estado? Rondônia. Falou tudo aqui em cima, ó. Tá bom? Tá. Peraí, professora. Deixa eu fazer. Esperando. Acabei. Aí, professora, acabei. Peraí, mais um pouquinho. Espera aí, professora, rapidinho. Ô, professora, Ah, até que página que é? até que página? É. Tá terminando até a 266. Ah, só falta mais 3. 3. Não, Por quê? agora Você a já gente... quer parar? Já quer sair da aula? Não, é que eu tô animado por caça-objetos. Ah! Pronto.
Ô, professora, na última aula de educação física, no caso objetos, eu fiquei por um objeto para me completar todos. Sério? Carretel de linha. Não tinha? Não tinha. Não tinha o quê? Eu não tinha carretel de linha na última aula de educação física, caça objetos. Eu peguei linha de pipa mesmo. Eu acho que eu também não tinha. Professor, então... espera aí, se eu colocar um grafite, eu vou terminar de escrever. Acho que meu grafite quebrou tudo dentro do meu lapiseira. Pega um lápis, Felipe, não dá certo? Eu sou melhor de lapiseira, já que eu tô acostumado a escrever de lapiseira. Já coloquei, só eu preciso. Vamos, acelera aí, vamos. Tô indo. Eu já acabei. Calma aí, professora, rapidinho. Pode ir. Pode, todo mundo junto comigo? Sim. Felipe? Pode ir, só. Então vai, bora lá para a próxima página agora. Vamos falar sobre a importância das cidades. Dia 22 de 2021. No Brasil, há diversas regiões metropolitanas. Nossa, tá ventando aí, hein? Pessoal, vamos fechar o áudio, senão fica muito barulho. Abre só na hora de conversar, tá bom? Ok. Bora lá então, ó. No Brasil, há diversas regiões metropolitanas distribuídas pelo território. Ou seja, em todos os estados, ó, isso é importantíssimo. Olha aqui, ó. O que está falando para nós? Que em todos os estados há cidades que são referências para cidades menores e recebem muitas pessoas por causa da extensa oferta e variedade do comércio, rede de transportes e serviços variados, como hospitais e universidades. É o caso do nosso Rio Preto, ok? Para a formação de uma região metropolitana, é preciso que a rede de transporte seja planejada a fim de facilitar a circulação de pessoas, mercadorias entre todas as cidades. Isso é muito importante, né? Porque nós podemos observar, aqui nós conhecemos a Itamaraty, né? Que é a rede de transporte que leva as pessoas que precisam trabalhar, que precisam comprar, que precisam ir a um hospital que não seja estado grave, senão se for estado grave é o posto que leva, né? Então essa rede de transporte ela tem que estar totalmente ligada a essa grande metrópole para poder fazer essa transitação de pessoas, de trabalhadores, de estudantes, tá? Você viu também que as metrópoles ocupam o primeiro nível da hierarquia urbana estabelecida pelo IBGE e podem ser classificadas como grandes metrópoles, regionais, nacionais ou globais, ok? Elas são importantes porque exercem influência cultural e econômica sobre um grande número de municípios. Olha que bacana então, né? Por que a nossa metrópole é importante? Nós acabamos de ver aqui, ó. Elas são importantes porque exercem influência cultural e econômica sobre um grande número de municípios. O mapa a seguir apresenta a localização das metrópoles brasileiras
e as capitais regionais. Observe que a região sudeste, que é a que nós moramos, apresenta a maior concentração de capitais regionais e as duas grandes metrópoles nacionais, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Já na região norte, apresenta poucas capitais regionais, se comparada ao sudeste. Esta diferença está relacionada ao modo e ao ritmo com que as regiões foram ocupadas. Olha que bacana, então, essa bolinha rosa maior é as grandes metrópoles, tá? Que é as metrópoles nacionais. Aí depois vem a metrópole nacional com a bolinha menor, a amarelinha que é apenas caracterizada a metrópole e por último uma capital regional, né, que é o quadradinho. Então, se a gente observar, a maior parte de metrópole realmente está localizada aqui, ó. Vocês estão vendo o círculo aí que a professora fez, né? Nós podemos observar que aqui é a maior parte dessas metrópoles e grandes metrópoles, tá bom? Dando continuidade, vamos para as atividades. Observe o mapa da página 264 e responda as questões a seguir. Qual é o título do mapa? Importâncias da cidade. Não. A importância das cidades. Não. Título do mapa. Brasil, hierarquia urbana 2013. É Brasília. Muito bem, ó. Brasil. Hierarquia urbana. De quando foi esse mapa? 2013. Ah, muito bem. Quais informações este mapa apresenta? A quantidade de capitais regionais de metrópole. Ele representa, né, as grandes metrópoles. Que mais? As metrópoles As capitais regionais. e as capitais regionais. Isso quer dizer, como diz lá no nome, ó, uma hierarquia. Por que uma hierarquia? O que é isso? É quando, tipo assim, ó, vou dar um exemplo para vocês da escola. Aqui na escola, nós seguimos uma hierarquia, tá? Todo mundo. Quem é a primeira pessoa que nós devemos respeitar é a nossa diretora. É ela quem manda aqui na escola. Se ela não tiver, nós devemos respeitar a nossa vice-diretora. Se ela não estiver, nós devemos respeitar a coordenadora. Isso é uma hierarquia, vem do mais, no caso, vem do mais poderoso, do mais forte e vai diminuindo, tá bom? Sempre vai ser assim. Quando se tratar de hierarquia, pessoal, sempre vai ser desta maneira. O mais poderoso para o mais fraco, tá? Tudo bem? Deu para entender o que é uma hierarquia? Sim! Sim? Então, ó, nós podemos colocar como resposta que as informações que ele nos oferece é sobre a localização e a hierarquia das metrópoles, né? Sim. Certo? Espera um pouco. Espera aí. Espera um pouquinho.
Aí, professora, pode ir? Pronto? Sim. Espera aí, rapidinho. Pode ir. Então vamos para a próxima agora, ó. Em quais regiões está localizada a maior parte das cidades mais importantes, de acordo com aquele mapa? Qual é a região? São Paulo e Rio de Janeiro. Isso, mas a região a gente tem que ser norte, sul, leste, oeste, sudeste, centro-oeste. Quais são? O leste? Sudeste. Sudeste, que é onde nós estamos, e está localizado São Paulo. Tem mais duas. Qual é? Centro-oeste. Centro-oeste? Não, vamos voltar lá no mapa. Olha aqui, ó. Qual região é essa daqui, ó? Leste. Norte. Norte. Isso mesmo. Então, ó, é sudeste, norte e aqui. Que região que é? Oeste. Qual região é aqui? Leste. Não. Oeste. Aqui é o norte, aqui é o Deste. Leste. Isso, muito bem. Então, nós vimos sudeste, norte e nordeste, né? Entenderam quando se fala da região? Vamos pro próximo aqui, ó. Calma aí, professora. Acabei. Vamos ver quem vai Calma aí que acertar. quase terminando. Volta lá no mapa e pode fazer essa daí. De acordo com a hierarquia urbana, quantas cidades importantes há no estado que você vive? Tem que prestar atenção porque ela falou exatamente no estado que você vive. Qual é o estado que nós moramos? São Paulo. São Paulo. Então volta lá e conta quantas cidades importantes tem em São Paulo. Calma aí, professora. Minha visão tá ruim aqui. Estou quebrando toda hora. Que raiva, meu Deus. Eu acho que eu tenho que trocar ela. Eu acho que eu já sei, professora. Quantas? 11. Quase! 12, então. 10. 12. São 12 cidades, tá? Ele sozinho. 12 cidades, pessoal. Então, dentro do estado de São Paulo, nós temos, além da maior metrópole, várias regiões metropolitanas e também capitais regionais, né? Que são aquelas que nós acabamos de contar. Ó, vamos para a próxima. Calma aí, professora. Senão não vai dar tempo da gente brincar. Vamos, Felipe, acelera. Acelera o passo. Corre que nem o Sonic. Vão fazendo aí a 2, ó. Associa as cidades à sua classificação correta. Aê! Aí, vai. Pronto? Então agora nós vamos ler a frase e relacionar
com as palavrinhas lá embaixo, ó. A. As metrópoles estão espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Quem são essas metrópoles que estão espalhadas por diferentes regiões? Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo? Sim. Belém, Goiânia e Porto Alegre? Cuiabá, Porto Velho e Teresina? Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo. Cuiabá, Porto Velho e Teresina. Errou! É aqui, Belém. Belém, Goiânia e Porto Alegre. Exatamente, diversas regiões. Minha mãe já morou em Porto Alegre. Hã? Minha mãe já morou em Porto Alegre. Já? Com meu B, pai. ó, vamos lá. Capitais regionais são centros importantes da hierarquia urbana, pois exercem influência sobre outros centros menores. Quem são eles? Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Não, é Cuiabá, Porto Velho e Teresina. É isso mesmo, é Cuiabá, Porto Velho e Teresina. Então nem precisa explicar outra, que a gente já sabe que é a C. É, né? Metrópoles nacionais são referências na rede urbana brasileira. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Exatamente. Ok? Ok. Sim. Tudo bem até aqui? Tarefa Sim. pra... Sim. Agora, essa última página vai ficar para vocês para casa. Olha aí, ó. Atividades para casa. São resposta pessoal, tá bom? Então, vocês irão responder de acordo com vocês. E para encerrar, vamos ver o que nós estudamos nesse capítulo? Sim! Vimos que as metrópoles podem ser classificadas como regionais, nacionais ou globais, tá? Lembrando, regionais é conhecida apenas pelaquela região. Nacional é conhecida pelo nosso país, pela nossa nação. E global é do mundo inteiro, que é conhecida pelo mundo inteiro. Quando duas cidades se fundem, ocorre um fenômeno chamado conurbação. E vimos também que as cidades mais importantes, de acordo com a hierarquia urbana estabelecida pelo IBGE, são distribuídas por todo o território brasileiro e a sua maior concentração ocorre na região Sudeste. Isso mesmo, pessoal. Então, por hoje, a nossa aula vai até esta página 266, tá bom? Agora vamos fazer os caças obedientes. Agora guardem aí o material. Guardei. E não esqueçam de fazer a atividade, hein? Por favor. Tá. Professor, Oi. a minha meta é espanhol e teclado. Que legal! Ô, professora, Ah, eu tinha um rolimã, que aí meus amigos estão fazendo carrinho de rolimã, eles foram pegar os rolimãs pra fazer o carrinho, aí o moço deu um a mais. Aí sem querer eu desmontei e formou um anel. a rodinha, né? Aham. Bacana. Estão preparados, então, pessoal? Nasci preparado. Nossa! Eu nasci preparado. Meu Deus, hein? Mais que preparado normal. Eu sou mais veloz da... Eu sou. Vamos lá botar uma corrida virtual. Quem é então. que tá aí no celular da Rose Oliveira? Sou eu, Fala seu nome. Giovana. Ah, é a Giovana. Eu estava com saudade, Giovana. Professora. Nunca tinha visto você, só nos vimos por mensagem. A chamada termina em 5 minutos. Oi. Vamos rápido, velho. A nossa chamada vai encerrar em 5 minutos, vocês viram, né? Sim. Então, Eu preciso bora, de um vai. segundo para pegar os objetos. A primeira coisa que eu quero é uma colher de pau.
Professora. Olha, Giovana, muito bem. Ponto para Giovana. Aqui. A Giovana ganhou essa primeira, hein? Eu fui o segundo. Vamos pro próximo. Agora, ó, se cair, a professora abre outro link, tá bom? Pra gente fazer mais um pouquinho. Tá, vai. É melhor eu encerrar esse e abrir outro, tá bom? Pode ser? Tá. Então, ó, por hoje é só. Beijo.